Olá, pessoal! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Gota d'Água Entrevista, uma iniciativa do consórcio PCJ. Planejamos essa série de encontros virtuais, especialmente para você, participante do projeto Gota d'Água, que faz parte das ações do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do consórcio. Para quem ainda não conhece, o Gota d'Água envolve todos os anos mais de 160 mil alunos e educadores da região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, proporcionando formação, informação, troca de experiências, além de muitas novidades na área de educação, meio ambiente e sustentabilidade. Este ano, o projeto está debatendo a década da transformação, alcançando as metas da Agenda 2030 a partir da educação. Quem ainda não acessou a página do programa, não perca tempo. É só entrar lá no site do consórcio, o www.agua.org.br, de acordo com o link informado aqui na tela para vocês. No nosso site também está disponível uma área super importante, a da Biblioteca Digital, onde encontram-se diversas publicações, vídeos, apresentações e materiais diversos sobre água e desenvolvimento sustentável. O pessoal que tem acompanhado o Gota d'Água Entrevista deve estar se perguntando, né? Cadê o Murilo? Dessa vez, eu resolvi dar uma folga para o nosso amigo, pois faço questão de receber pessoalmente a querida Maria Cris, que conheço desde o dia que eu comecei a trabalhar no consórcio. A Maria Cristina Munhoz Franco, com esse nome lindo escolhido pelos seus pais, é idealizadora da Baquara Educativa, mestre em educação, ativista socioambiental e há 21 anos professora de ensino fundamental em escolas públicas de Bragança Paulista, com experiência na formação continuada de professores. Maria Cris ainda é pedagoga e bióloga, professora em cursos de graduação e compõe o Banco do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o INEP. Foi professora destaque do Estado de São Paulo na 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil, conferido pelo Ministério da Educação. É integrante do time de autores de ciências e elaboradora de material didático para a nova escola. Estou muito feliz de contar com a sua presença, Cris, compondo essa lista de grandes personalidades do mundo da educação voltada para a gestão das águas. Seja bem-vinda e muito obrigada mesmo, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. O consórcio PCJ, para mim, é uma grande casa da educação ambiental, foi muito importante na minha formação profissional e como cidadã, então é com muito carinho que eu participo aqui com vocês, sim. Ai, que gostoso. Obrigada, Cris. E para começar, eu queria saber, né? Queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória, como é que foi até chegar aqui. Primeiro, você formou em biologia ou foi em pedagogia, né? E quando que você resolveu trabalhar com educação? Então, a minha história com a educação, ela começa lá no ensino médio, que eu fiz o magistério, e aí, quando eu fiz o magistério, logo depois eu tive a oportunidade de já começar a trabalhar pela Prefeitura de Bragança, que houve um concurso público, então eu já comecei a trabalhar como professora do ensino fundamental, né? E concomitante, eu já fui fazer a minha faculdade de biologia. Então eu fiz tanto licenciatura como bacharelado, né, em ciências biológicas, e depois é que eu fui fazer, então, a pedagogia. Eu fui fazer meu mestrado em educação, né, uma área, então, assim, a questão da educação, ela tá para mim desde sempre, né, então, quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar de escolinha, a minha irmã mais velha me influenciou muito também na escolha da profissão, porque eu sempre ia para a escola junto com ela, enfim, encantada com esse universo. E aí eu fui seguindo para as questões que me chamavam a atenção, né? Tanto as questões educativas como as questões voltadas para o campo das ciências biológicas aí, e no final desse caminho consegui unir essas coisas através da educação ambiental, né? Ai, que legal. E eu acredito que você falando, né, da sua trajetória e unindo depois, né, então a parte da educação com a parte, né, ambiental, né, da educação ambiental, talvez a pergunta que eu vou fazer para você
né, vá um pouco por esse sentido, né, de como foi essa sua descoberta como ativista socioambiental, né? Se veio desses desafios dentro da escola ou veio puxada por essa sua formação de bióloga, ou as duas coisas, né? Então, mas você sabe que, até complementando a resposta anterior, quando eu era um pouco mais jovem, além de eu querer ser professora, eu também gostaria de trabalhar no bombeiro. Eu queria ser bombeira, Legal. eu queria ajudar as pessoas. Era isso que eu queria, sabe? Assim, uma perspectiva de fazer alguma coisa para ajudar, transformar, enfim, fazer fisioterapia para fazer as pessoas caminharem. Então, e aí, na educação, eu percebi que era possível também fazer transformações pela educação, né? Quando eu estava fazendo biologia e eu tinha as disciplinas voltadas para meio ambiente, eu vi que ali era um outro caminho também de transformação, e um caminho que era preciso, que era necessário, de mudança, né? E aí, então, esses dois veios meus se encontraram de maneira muito positiva, né? Que é o trabalho com educação e essa preocupação com o meio ambiente, do cuidado da transformação, enfim. E aí a educação ambiental aconteceu de uma maneira que, num primeiro momento, uma paixão, né, de ver esse potencial de transformação e essa necessidade, e depois, na prática, realmente, vendo as demandas do meu município, enfim, e me interessando por essas questões, né? E bati na porta, corri atrás, e aí as oportunidades foram surgindo a partir do que eu fui correndo atrás, batendo na porta, estudando, enfim. E muito esse ativismo socioambiental vem desse desejo de transformação de uma realidade que a gente acha que não está legal, né? Então, eu acho que eu sempre posso fazer alguma coisa para ajudar, para melhorar, para transformar. Então, esse desejo de transformação socioambiental vem aí, e a educação ambiental é o caminho certo para isso, né? Interessante que você está falando, né, Cris? Porque isso é uma coisa que a gente tenta desenvolver, né? Essa paixão, né? Porque tem que ter essa paixão também, como você falou, pelo meio ambiente, em querer se transformar, em querer ajudar as pessoas. E muito disso vem da educação também, né? Para a pessoa entender como é que as coisas funcionam, como é que a pessoa se insere no mundo, né? E como ela pode atuar para mudar aquilo que não está bom, né? Como você falou, querendo mudar coisas do município, e aí você começa a participar de Condema, de outros espaços, né? Então, bem interessante o que você falou. E eu tô pensando aqui da época que a gente se conheceu, né? Porque eu conheci a Maria Cris quando eu entrei no consórcio em 2009, e naquela época o carro-chefe, né, era o projeto Semana da Água, que ainda é desenvolvido por vários municípios, tem até leis municipais, né, que determinam qual vai ser a Semana da Água, e que agora a gente, né, inseriu nas atividades do Gota d'Água, porque a ideia é a gente envolver também não só o público das escolas, né, como a gente sempre fez com Semana da Água, mas também o público não formal, né, aquele que trabalha em espaços que não são o ambiente escolar. E é interessante, né, que a Maria Cris, né, ela já estava atuando, né, quando eu entrei ela já estava, né, já participava da Semana d'Água. E aí eu não sei, Cris, a gente nunca conversou sobre isso, né, como é que você ficou sabendo do consórcio e o que te motivou a fazer parte, né, e participar do Semana d'Água? Na verdade, assim, por essa coisa que eu te falei, que eu fui bater na porta e descobri o que estava acontecendo no município, e aí que eu descobri o Semana da Água, né? Então, a pessoa que trabalhava no departamento de meio ambiente, na época aqui em Bragança, ele me indicou que que o município participava dessas formações e que eles estavam precisando mesmo de uma professora para trabalhar com isso. E aí eu comecei a participar e me encantei. Então, tudo que eu aprendi pelo consórcio PCJ, o Programa de Educação Ambiental Semana da Água, foi um trampolim muito grande para eu entender melhor a problemática da água, entender melhor qual que é o papel de Bragança Paulista dentro de toda a bacia hidrográfica, né? E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Então, se eu estou descobrindo isso e acho que isso é importante, mais gente precisa saber sobre isso. Então, isso é aquela coisa de professor, né? Que você aprende uma coisa e você quer que todo mundo saiba aquilo também, você quer multiplicar.
E aí, então, eu falei, nossa, esse é o caminho. Então, vamos dar um gás. Daí eu fui convidada para deixar minha sala de aula e fazer parte da equipe da Secretaria de Educação aqui do município, da equipe de formação, né? Então, eu tive essa oportunidade de participar das formações e tudo que eu vi aí, eu adequava para a realidade das escolas municipais e fazia multiplicação aqui com os professores, desenvolvia os projetos, né? E essa semana, André, eu tive um feedback muito interessante, porque eu sou professora também de uma faculdade que se chama FESB, aqui em Bragança, do curso de Pedagogia e de Ciências Biológicas. E eu estou orientando o TCC de uma aluna de Ciências Biológicas. E ela está fazendo um TCC sobre o ensino de ciências. E aí, nessas conversas sobre o TCC, enfim, as orientações, aí eu falei para a conversa era, né, como é que era a aula de ciências antes e como é que a gente está vendo agora, vocês estão vendo no estágio para fazer essa análise crítica no TCC. Ela falou, olha, professora, o que eu me lembro mais das minhas aulas de ciência é quando a gente fazia feira da água. Ai, que delícia! Né? A gente fazia feira da água, nanana. E assim, e a idade dela, de quando ela fazia feira da água na escola, era exatamente ali, ó, 2009, 2010, 2011. Então, olha como aquela proposta de educação ambiental que a gente coloca lá para o município, que às vezes os professores falam, não sei se está dando certo, não me parece que eu estou vendo um resultado assim nos alunos, né? Então, isso influenciou que ela gostasse de ciências, que ela fosse fazer a faculdade de biologia, e ela está fazendo esse TCC, e a lembrança mais marcante do ensino de ciências para ela eram as feiras da água. Então, quando a gente propõe alguma coisa, é como se a gente estivesse jogando uma semente, e a gente não consegue saber quantos frutos darão daquela única semente, né? É uma responsabilidade muito grande, mas é muito lindo isso tudo, né? Então, assim, isso é um feedback importante que eu tive, foi essa semana, inclusive, e fiquei muito contente, porque é aquilo que você fez lá há 10 anos atrás, né? E você vê agora os frutos surgindo, né? E dando aí novas motiva a gente, né? Motiva a gente a continuar. Muito, muito, muito. Motiva demais. Ai, que legal, né? Eu lembro também, eu sou bióloga também, né? Resolvi fazer biologia muito pelos meus professores. Então, acho muito legal isso, né? Porque foi a partir de vários professores, não foi um único, mas na época lá né, que eu estava a gente falava primário e tal, né? No ensino fundamental 1, eu lembro até hoje que a gente tinha uma carteirinha que era defensor do meio ambiente. E a gente colocava fotinho, tinha até impressão digital na carteirinha. E a gente tinha que ser tipo um fiscalizador, né? E hoje, pensando nisso, nesse meu professor, eu falo, gente, que bacana, né? Desde aquela época, ele incentivando a gente a olhar para o ambiente onde a gente estava inserido, ver o que estava errado e não deixar o povo colocar fogo, né? Porque não só na época, até hoje, né? O pessoal acha que é tudo mato, taca fogo para limpar, né? Vou limpar o mato tacando fogo. Até hoje ainda tem gente assim. E ele já estimulava a gente a prestar atenção no meio ambiente. Aí depois com as visitas no campo, né? Eu lembro que eu fui conhecer o mangue, né? O manguezal, fiquei apaixonada por aquele lugar. E um monte de gente fala, ai não, que nojo, não sei o que, lama. Mas para mim foi fantástico, assim. E tudo isso foi me motivando e eu acabei, né? Virando bióloga e trabalhando. E não necessariamente você vá para a área de biologia, né? Eu tenho vários colegas que também passaram por essas mesmas situações comigo, mas é o que você falou, né? Você joga semente ali, você não sabe onde que vai dar. E o importante é que todos acabam, de uma forma ou de outra, levando isso, né? E carregando para a vida toda. Né? Exatamente. E pelo que você estava falando, então, dessa época você passou, né, para a Secretaria de Educação, começou a se envolver mais na formação de professores, e eu sei que você coordenou, né, durante algum tempo, a Sala Verde Pindorama, que é referência aqui na Bacia, né? Aproveito para mandar um beijo para as meninas, para a Carol e para a Paula, né, que hoje são responsáveis pelas atividades do espaço. Mas me conta mais dessa experiência. Como é que foi que você parou lá na Sala Verde? Né? Já existia a Sala Verde quando você estava trabalhando lá? Não, não existia. Então, quando eu estava trabalhando, quando eu fui convidada para participar dessa equipe de formação, o Ministério do Meio Ambiente, na época a Marina Silva era a ministra e o Marcos Sorrentino era o diretor responsável pela parte de educação ambiental. Eles lançaram o edital das salas verdes, né, como uma estratégia de
capilarizar um pouco essa prática da educação ambiental. E aí, com esse edital aberto, eu escrevi um projeto e a gente conseguiu, então, ter essa parceria do Ministério do Meio Ambiente com a Secretaria de Educação aqui de Bragança Paulista, através da Sala Verde Pindorama. A gente trabalhava com a formação continuada dos professores, aqui na nossa rede municipal são mais de 1.200 professores, né, cerca de 15 mil alunos. Então, a gente trabalhava com a formação continuada desses professores, orientação para a construção dos projetos de educação ambiental, elaboração de material de apoio. Então, era um trabalho bem rico e especificamente voltado para a educação ambiental, né? Então, foi muito rico. Então, eu vejo que a gente conseguiu também... a Secretaria da Educação teve um olhar de dar uma atenção específica para a educação ambiental, através dessa oportunidade que a gente teve participando do edital, né? Então, eu vejo que a gente conseguiu crescer muito e essa identidade forte da educação ambiental dentro da Sala Verde Pindorama se deu por essa valorização e essa oportunidade de ter alguém trabalhando especificamente para a educação ambiental. Depois eu consegui formar uma equipe. Então, muitos municípios não têm. Isso eu vejo como um diferencial, né? Quando você tem realmente um núcleo, um professor ou dois, que ele não vai, eu sou um supervisor e participo de vez em quando das formações do PCJ. Eu sou o diretor de uma escola e às vezes eu participo da formação do PCJ. Tem o seu valor, sim, mas é bem diferente quando é alguém que dentro daquele sistema educativo vai ter o foco só para a educação ambiental, né? Então, eu vejo que os resultados são outros. Então, até uma sugestão aí de política pública municipal para que a coisa flua de maneira bem positiva é realmente ter uma equipe. Começou comigo, depois nós éramos 4 profissionais, né? Hoje em dia é a Carol e a Paula, nós somos até bem parceiros, assim, fazemos vários trabalhos juntas, né? Elas deram continuidade aí no legado da Sala Verde Pindorama, que agora se tornou um centro de educação ambiental, né? Então, mas eu vejo que... E aí essas então, esses espaços você acha que é importante, né? Ter um espaço físico, assim, também no município, né? Onde tenha, seja específico para planejar e realizar as atividades de educação ambiental, né? Você acha que isso é importante? Uhum. Acho super importante, porque são tantas as demandas que a educação tem, tantas as demandas, que se um diretor de escola, além das características da sua escola, tiver que tomar conta da parte da educação ambiental, alguma coisa vai ficar capenga, né? Então, o que vai ficar capenga ali, né? Então, ter alguém que trabalhe especificamente com isso tem um resultado lá na ponta, né? Às vezes, a curto prazo você não vê, mas a médio e longo prazo isso tem um resultado fortíssimo. Mas conta, vamos agora focar na Baquara, né? Que eu quero saber mais detalhes, né? Como é que surgiu essa ideia, né, de criar a Baquara Educativa, e me conta o que significa esse nome, porque eu sei, né, conhecendo você, que algum significado tem, né? De onde surgiu o termo Baquara, que eu não conheço. Certo. Então, por essa minha experiência, né, como professora e por muito tempo trabalhar com a formação continuada dos professores, no ano de 2020, eu percebi que algumas coisas que eu estava desenvolvendo e aprendendo e fazendo sobre ferramentas digitais, ensino híbrido, enfim, a necessidade de multiplicar com outros professores. Assim como eu disse anteriormente, né, aquilo que eu aprendo e eu acho que é significativo, eu quero que outros professores tenham a oportunidade de aprender também. E aí, então, eu, junto com a minha irmã, que também é professora, Ana Carla, nós iniciamos, então, esse empreendimento de formação que a gente chama de transformação continuada dos professores, né? Onde a gente oferece cursos e oficinas de formação continuada, palestras, enfim, com foco nas demandas que vão surgindo, né? Agora, por exemplo, a gente está trabalhando muito com ferramentas digitais, ensino híbrido, também temos essa pegada da educação ambiental, né? Então, da formação, da característica dos projetos. Então, a ideia é essa, né? Um processo de transformação continuada desses professores. E o nome Baquara é uma terminologia indígena que significa sabido, esperto. Então, o que nós queremos é formar uma comunidade de professores baquaras, né? E esse professor sabido, esperto, não é necessariamente aquele que é o mais CDF, mas sim aquele que otimiza a sua prática, né? O seu tempo com os seus recursos, então foco naquilo que realmente é necessário. Então, é isso que a gente quer trazer, esse auxílio para otimizar a vida dos professores e a gente ter
lá na ponta um resultado de educação de qualidade, né? Eu entrei lá no site, né? Até nós vamos colocar aqui embaixo para vocês, né? É o www.baquaraeducativa.com. E dá para ver que vocês desenvolvem, né? Tem diversos serviços, né? E atividades que vocês prestam, né? Para os professores. Então, conta um pouco para a gente quais são essas atividades, né? Os professores que estiverem interessados, como é que faz? Porque vocês têm cursos também, né? Então, conta um pouquinho. Tem o YouTube, não tem? Você tem um canal no YouTube? Isso. Conta pra A gente. gente tem alguns tutoriais no YouTube, né? E algumas lives gravadas que a gente fez sobre diversos temas, por exemplo, luto na educação, falando agora sobre Covid, né? A questão psicológica dos professores, a gente tem ali uma live com umas dicas fantásticas também. A gente faz alguns encontros gratuitos, que são as experiências colaborativas de aprendizagem, né? Que a gente abre inscrição e a gente faz ao vivo oficinas e bate-papos com os professores. E nós também temos cursos de oficinas, tanto de ensino híbrido, como também de ferramentas digitais, né? Então, tem o nosso site, como a Andrea falou, nós temos também o nosso perfil no Instagram, @baquaraeducativa, e também lá no Facebook, que a gente sempre está colocando algum conteúdo formativo também, né? Dicas, e também os convites aí para os eventos e as atividades que a gente realiza mensalmente. A gente sempre faz alguma coisa, todo mês tem algum tema de formação aí para os professores. Ai, que legal, dá para acompanhar, né? Eu já estou acompanhando também para saber. Já tive dicas ótimas, gente. Comecei a utilizar o Loom para gravar vídeos. Já falei isso para a Cris, eu adorei essa dica que veio dela e estou aproveitando, estou usando bastante também. Mas fala pra gente, Cris, qual que é a diferença entre ensino remoto e ensino híbrido para quem está começando aí? Ou porque a gente ouviu falar muito disso, né, nesse período de pandemia. E às vezes fica essa dúvida, qual é a diferença entre os dois? Inclusive, às vezes, eu tenho percebido um equívoco conceitual no uso da ideia do ensino híbrido, né? Porque como a gente tem parte dos alunos no presencial e parte no remoto, nesse momento de pandemia, muitas escolas adotaram esse termo, né, achando que o híbrido é a mistura do presencial com o online, né? Não deixa de ser. Porém, para ele se considerar um ensino híbrido, a partir de alguns conceitos trazidos pelo Instituto Christensen Andersen, que é a base nos Estados Unidos, que os estudos de Harvard, metodologias ativas, enfim, a partir dessas perspectivas, o ensino híbrido não é somente juntar presencial com online, né? Ou ter parte da turma no presencial e outra parte no online. Não. O ensino híbrido é quando um mesmo sujeito, um mesmo aluno, ele tem uma oportunidade de ter o ensino presencial e o ensino remoto para a abordagem de algum conteúdo específico, né? E dentro da modalidade do ensino híbrido, existem cerca de 6 modelos diferentes. Então, muitas vezes a escola fala, minha escola é ensino híbrido. Legal, qual modelo vocês aplicam? Modelo? Não, ele é híbrido. E aí que a gente pega no pulo, né? Então, será que é um modelo sustentado ou é um modelo disruptivo? Entre os modelos sustentados, a gente tem rotação por estações, a gente tem a sala de aula invertida, a gente tem laboratório rotacional, e os disruptivos, a gente tem os modelos flex, os modelos à la carte. Então, são várias formas de fazer o ensino híbrido, né? Agora, uma característica forte do ensino híbrido é que ele não é uma coisa que vai ficar só agora na pandemia, né? É uma perspectiva que vem para ficar, porque ele traz as ferramentas digitais para dentro da sala de aula, né? E dentro da BNCC, a habilidade de número 5, ela fala sobre o desenvolvimento das habilidades a partir do uso das ferramentas digitais, essa comunicação, produção do conteúdo digital, né? O uso das plataformas e ferramentas digitais. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade com os nossos alunos. Então, trazer o uso das ferramentas digitais para dentro da escola já era previsto dentro da BNCC. A pandemia só acelerou um processo que ia ser talvez um pouco mais lento, né? Exato. Então, o ensino remoto é um ensino emergencial, aquele que substituiu o presencial no momento da pandemia.
Já o ensino híbrido é a articulação de atividades presenciais e online sendo oferecidas para esse mesmo sujeito, né? E inclusive com a análise de dados de desempenho desses alunos, para que a gente possa fazer planejamentos específicos para o melhor aproveitamento dos perfis do meu aluno, né? Então, não é tão simples assim fazer o ensino híbrido, né? E a ideia das ferramentas digitais dentro do ensino híbrido é assim, é condição para ele acontecer, né? E você está falando, né? Comentou sobre a pandemia, realmente, né? Foi algo emergencial, todo mundo começou a correr atrás, né? Os professores ficaram doidos, todo mundo. Eu no consórcio também, porque a gente não estava preparado, como você disse, né? Era algo que já estava previsto, mas ninguém tinha se preparado para isso. Então, lá no consórcio mesmo, a gente, né? Eu falo, nossa, ainda bem que a gente começou a fazer um processo, né? De criar uma plataforma em AD para a gente ter lá os nossos cursos e conseguir chegar até o professor, né? Porque com a pandemia parou todos os nossos encontros que a gente amava, os encontros presenciais pararam, e aí você fala, e aí, né? Vamos correr atrás. E muitos professores também, né? Tiveram que se virar nos 30 para conseguir, né, trazer, ficar próximo dos alunos, né? Só que um grande problema também, né, que a gente vê é essa desigualdade no acesso a tecnologias, né, pelos alunos. Tem muitos que não têm acesso ao celular, né, nem computador, os que têm dividem, né, os aparelhos com seus pais, com seus irmãos. Então, como é que a gente pode lidar com isso, Cris? Porque eu sei que a escola tem esse papel, né, os governos também têm esse papel de fazer com que a tecnologia chegue a todo mundo, mas a gente sabe que isso não acontece. Como é que os professores que estão nessa situação podem lidar com isso e proporcionar também que esses alunos tenham acesso a essa... Porque realmente, né, as ferramentas digitais... A Cris, olha, eu tenho um monte de pergunta para a Cris, mas daqui a pouco a gente vai ter que parar. Estou tendo até que pular algumas perguntas aqui que eu já tinha planejado, porque eu quero ver, né? É importante que vocês vejam como que é o uso dessas ferramentas, né? Mas fala aí, Cris, como é que a gente pode estimular, né, ou lidar com essas desigualdades de acesso, né, à tecnologia? A pandemia escancarou uma desigualdade que já existia, né? Que é o acesso dos alunos, de uma maneira geral, à internet, a ferramentas digitais, a equipamentos, né? Então, assim, é um problema. Esse ainda é um problema. Alguns municípios vêm conseguindo sanar isso, alguns estados oferecendo internet para os alunos, oferecendo equipamento para os alunos, né? Então, eu acho que isso vai dar uma diretriz para futuras políticas públicas de inclusão digital, né? Infelizmente, hoje é muito pouco que a gente tem, né? A gente conta muito com as famílias, né? A boa vontade ali da família, às vezes nem é questão de boa vontade, de não ter mesmo, né? E as escolas têm encontrado outras alternativas, né? Atividades impressas para aqueles alunos que não conseguem acessar as atividades remotas. Aqui no nosso município a gente usa, por exemplo, grupos do WhatsApp, que é o que a gente conseguiu chegar o mais próximo possível ali das famílias e dos alunos, né? A gente faz atividades com os alunos que estão no remoto sempre assíncronas, que elas não são ao vivo, então, porque muitas crianças só podem fazer à noite ou no final de semana, que é quando o pai, que tem o celular, chega em casa, né? E às vezes são 3 irmãos para usar o mesmo celular e fazer as atividades. Então, são muitos os desafios, Andréia, muitos os desafios. A maior parte das escolas tem conseguido, sim, encontrar alternativas para esses desafios, mas há necessidade de vontade de políticas públicas para isso ser minimizado e no futuro, né? Sim. E Até esse principalmente envolvimento das famílias, né? E eu ia falar sobre isso agora, né? E o envolvimento das famílias é essencial. É um desafio. Tem família que não, enfim, não valoriza o processo educativo do filho, infelizmente. Mas a maior parte das famílias valoriza sim. A gente tem uma mania de, às vezes, se pegar pelos exemplos negativos, né? Ah, nossa, dos meus 30 alunos, eu tenho 10 que não estão mandando nada. Ah, acho que eu vou parar de fazer. E os outros 20 que estão fazendo, minha gente?
Não, então bora lá. A gente tem que encontrar alternativa para esses que não estão fazendo, mas a gente não pode desistir do uso e dessas ferramentas e dessas alternativas, porque tem muita criança aproveitando, né? Aquele exemplo mesmo da minha aluna lá atrás, se eu visse o quanto que um bom número de professores às vezes reclamava que tem que fazer educação ambiental, nanana. Se eu desse bola para isso e não insistisse, quantas oportunidades não teriam sido perdidas? As crianças não teriam tido oportunidade de muitas coisas, né? Então, a gente tem que reconhecer, sim, os desafios, mas sempre a busca de alternativas. Claro, até para estimular, né, esses que estão interessados para seguir em frente, né? Eu ia te perguntar aqui, viu, Cris, quais são as dicas, né, para os professores desenvolverem esses conteúdos? Seja, né, você falou do formato síncrono ou assíncrono, né? Que o assíncrono que, como você disse, não é aquele que está lá, o aluno tem que estar ao vivo com a professora, ele pode desenvolver a atividade em outro momento. Então, quais são suas dicas, né, para os professores desenvolver essas atividades de uma forma mais interativa e interessante para os estudantes? A gente tem visto também muitas vezes essa falta de interação dos alunos durante a aula, né? Então, muitos ainda trabalham de forma síncrona, e aí o aluno fica com a câmera desligada o tempo inteiro, não participa. Então, quais são suas dicas para tornar esse ensino mais estimulante? São diversos perfis e diversas coisas possíveis, né? Então, o que eu posso trazer não é uma receita que aplique lá e vai ser sucesso, né? Mas são caminhos de possibilidades, né? Que é a gente trazer algumas ferramentas digitais que vai despertar no aluno essa curiosidade, esse interesse, e a partir desse interesse, enquanto ferramenta, você tem um conteúdo conceitual ali junto, né? Então, você traz uma interação, você traz uma gamificação, uma diversificação daquelas práticas que você tem, e isso vai atrair o aluno e, consequentemente, você está colocando ali algum conteúdo conceitual relevante. E aí, André, existem diversas ferramentas e a maior parte delas gratuitas que a gente pode estar usando, como, por exemplo, o Drive, né? Todo mundo que tem uma conta do Gmail, que é uma conta Google, o Drive oferece inúmeras possibilidades de ferramentas que a gente pode estar usando com os alunos. E aí a gente tem o WordWall, a gente tem o Jamboard, tem o Padlet, tem o Loom, que é uma ferramenta que a gente grava as nossas videoaulas de uma maneira super prática, que a Andrea já é adepta ao uso dessa ferramenta. Estou apaixonada. Tem o Edpuzzle, tem o Mentimeter. Existem diversas ferramentas interessantes que enriquecem o nosso processo, né? E eu gostaria de poder apresentar algumas delas aqui para vocês, né? Se for possível, seria bem vamos legal. Lá. Vamos lá, eu já estava esperando por isso, viu? Até eu chamei outras pessoas para participarem dessa aula que você vai proporcionar aqui para a gente, né? Não é uma aula, mas tipo um tutorial até para mostrar, né, alguns exemplos do que você já utiliza. Então, eu vou chamar as nossas educadoras que participaram de uma enquete lá que o consórcio desenvolveu, para que elas possam também aproveitar isso que a gente está. Lógico que depois a gente vai disponibilizar, né, no YouTube, tudo isso para vocês, os links dessas ferramentas, mas está aqui com a gente nessa gravação. Eu vou chamar 4 pessoas bem especiais que participam do projeto Gota d'Água. A primeira delas é Ana Paula Saraiva Nício, que é assistente social do Sanepar, em Vinhedo. Seja bem-vinda, Ana Paula. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Está sendo muito rico conhecer, né, um pouco mais sobre o trabalho seu, Maria Cristina, e também, especialmente dessas, enfim, diversas ferramentas digitais, que eu confesso que sou bem, assim, leiga nesse assunto. Foi uma dificuldade que eu encontrei, principalmente durante esse período de pandemia, como dar continuidade, né, às atividades que a gente vinha fazendo, que tinham caráter presencial exclusivo, né? A gente trabalha com educação não formal aqui na Sanepar, e também
em parceria, né, com as escolas também na educação formal. E então vai ser bacana ouvir você e aprender com você aí também. É isso aí. Obrigada, viu, Ana Seja Paula? bem-vinda. A gente vai ficar junto aqui. A segunda participante é a Bruna Dinardi. Né? A Bruna está em contato direto com as educadoras e educadores do projeto, por isso eu fiz questão dela participar aqui com a gente hoje. Muitos de vocês já conhecem, falo bastante com ela. Então, obrigada por sua presença, Bruna. Bom dia, gente. Eu que agradeço. Como eu estou constantemente falando com o pessoal, é uma troca de conhecimento, então é muito importante eu estar aqui aprendendo com vocês e poder ajudar a multiplicar todo esse conhecimento com o pessoal, que no final do ano vai gerar muitos projetos bacanas. É isso aí, Bru. Obrigada. Seja bem-vinda. A próxima convidada é a Renata Porreca Vanderbroek. É isso? Ou Brock? Ela vai explicar aqui para a gente que ela tem um nome super complicado. Ela é assistente técnica pedagógica da Diretoria Municipal de Educação de Olambra. Gratidão, viu, Renata, por sua presença. Olá, Andréia, tudo bom? É isso mesmo, é Renata Porreca Vanderbroek. É descendência, meu marido holandês, né? Cidade das Flores, Olambra, então a gente tem esse nome. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, Andréia, Maria Cristina, conhecendo um pouco mais sobre essa área de muita importância para a gente, né? Mundial, principalmente na educação, como eu falo bastante. A educação é o foco e é pela educação que a gente consegue transformar as pessoas, né? Quanto mais jovens, melhor ainda. Nós estamos iniciando aqui em Olambra uma nova gestão, então, com o prefeito pela sua primeira gestão. Estou iniciando dentro dessa área do PCJ e os projetos aqui na Olambra, então, para mim, é tudo muito novo. Como eu falo para os meus colegas de trabalho, eu estou que não uma criança que de 0 a 7 anos, uma esponja adquirindo conhecimentos, eu estou aqui. Então, é tudo muito novo, gostoso, bom de aprender. Estamos num momento muito difícil, que eu peguei agora, que é a pandemia. Nós estamos sem os alunos, uma totalidade dentro das salas de aula. E essa dificuldade que a Marina Cristina falou, de digital, internet, online, como que a gente vai contatar nossas crianças? Olambra é um município pequeno e nós temos ainda o privilégio de termos escolas rurais de bairro, então isso é muito bom, onde os projetos a gente consegue maior riqueza para desenvolvê-los, que são crianças rurais, a gente consegue ali desenvolver hortas comunitárias e as crianças levam isso para casa, e o ruim é que a internet lá não pega. Então, como que a gente vai ter contato com esses alunos? E a gente está atendendo com todos os protocolos, o mínimo possível. Então, até a gente conseguir ter acesso a todos, como que nós estamos trabalhando? Com grupos de WhatsApp, aí cai no que a Maria Cristina falou, qual é o momento que a gente conversa com esses alunos? À noite, a hora que esses pais chegam do trabalho. Sim. Aí eles possuem 2, 3, 4 filhos, até o 3º, 4º filho ter acesso ao conteúdo já é tarde, é difícil. Aí a gente teve uma segunda alternativa, na verdade foi a primeira, trabalhar com material impresso. E também temos o portal do Educando, que fica locado no site da prefeitura. Também é difícil desse aluno ter contato. Então, o que eu estou trabalhando com os meus projetos nessa área ambiental? Eu preparo o mesmo material, lanço pelo WhatsApp, lanço via e-mail para o grupo de alunos, lanço via impresso que os pais retiram na escola, e quando eu posso, eu vou atrás dos alunos, convido para eles irem para a escola e faço tete a tete. Olha, que nem nós estávamos no movimento aqui de vacinação dos animais e cuidado com os animais domésticos. Convido os alunos para a escola, converso com eles, vamos produzir materiais, vamos colocar nos pontos turísticos do município. A minha maior dificuldade é que os professores, os coordenadores se detêm ao que é mais ruim. Vamos nos limitar, nossa, que legal que veio um aluno, 2 alunos que produziram material. Então, se eu conseguir fazer a diferença com 2 alunos, para mim já é sucesso. Mais uma pergunta só para a Cris gestante me falar. Sobre a sala verde, como funciona, como eu posso desenvolver no meu município.
que esse eu não Segura conheço. aí que a Cris já fala com vocês. Obrigada. E a quarta participante de hoje é a Vânia, superintendente da Fundação Serra do Japim de Jundiaí, grande parceira do consórcio. Seja bem-vinda, Vânia. Bom dia, Andréia, bom dia, Maria Cristina, um grande prazer conhecer você, Maria Cristina, te ouvir, e Andréia, bom dia, né, que a gente se conversou antes de ontem bastante. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu não mandei isso como informação, eu não sei até que ponto, que até a Andréia sabe, eu sou médica veterinária, então, assim, eu sou uma pessoa que estou bem distante do ponto de vista da formação desse conteúdo, o que, na verdade, não é bem assim. Eu trabalhei muito tempo com essa área da educação, no serviço de zoonose, na área ambiental, então eu tenho uma pós-graduação em Ecologia e Educação Ambiental, e também na saúde, né, no tempo que eu trabalhava mais nessa área, a gente trabalhava muito com a educação e saúde. Então, a educação realmente é a ferramenta de transformação. E eu gostei, André, quando você falou, nós somos pegos de surpresa, né? E eu acho que a educação, ela sempre se faz muito importante quando a surpresa vem, um tema novo, né? Algo desafiador, algo que, na verdade, nos faz repensar, né, os nossos conceitos, os nossos valores. Então, a nossa experiência aqui, nessa área, eu tenho usado muito, Cristina, uma questão que é o seguinte, eu sou uma ativista da proteção e da defesa dos animais, inclusive deixar meu contato aí para a Renata, o que ela precisar, essa área é minha área de trabalho voluntário da vida inteira, e eu acho que um grande desafio nesse momento tem sido realmente como é que a gente leva os conteúdos da natureza, que é o que nós tratamos aqui na Fundação Serra do Japim, em Jundiaí, em relação a essa área, né, de patrimônio tão importante para o estado de São Paulo, para tantas crianças que estão em casa. Embora a gente tenha toda uma política em Jundiaí atualmente do desemparedamento, os desafios têm se sucedido em relação, eu acho, ao mesmo problema, Maria Cristina, que é a questão do número de crianças que têm acesso. Embora a gente é uma cidade que tem um bom desenvolvimento, que tem assim, uma qualidade de ensino, acesso a recursos, que é uma questão que a gente tem que valorar, a gente sabe que essa vulnerabilidade em relação ao acesso aos sistemas, aos recursos adequados, porque também eu costumo dizer assim, não é todo o conteúdo que você consegue colocar em todo equipamento eletrônico, né? Então, você tem que ter um padrão, e eu acho que isso é um desafio, porque nós não temos uma educação digital. Imagina no meu caso, que tenho mais de 60 anos, como é que a gente vai conduzir todo esse conteúdo, eu tenho que aprender para depois ensinar numa situação emergencial. Então, eu fiquei muito contente com o convite por poder estar com vocês, né, ter sido selecionada, porque eu acredito que nós vamos aprender, embora a gente tenha grandes projetos na educação ambiental aqui com resíduos, com água, com a questão ambiental, não só da Mata Atlântica, ou uma mata ecotonal, como é o nosso caso aqui, mas de cerrado, que já vem há muitos anos com o pessoal da educação, né, com a Coordenadoria Socioambiental. Então, eu queria agradecer a oportunidade, e depois a minha colocação vai ser como transformar isso em conteúdos da natureza para o meio digital, embora a gente tenha uma experiência com gibis, com um projeto que nós temos, né, que é o Pequeno Cientista da Natureza, que nesse momento está fechado justamente porque as crianças não têm como vir se vestir de cientista e ir fazer o contato com a natureza na pesquisa. Obrigada. Logo, elas vão conseguir. Calma, se Deus quiser. Obrigada, Vânia. Como você viu, né, Cris? Elas estão cheias de perguntas para você, mas calma aí, gente, daqui a pouco a gente responde. A Cris vai assumir agora a tela, vai mostrar para a gente que ela tem, tá? Depois a gente volta para responder as perguntas. Cris, está com você aí o comando. Várias perguntas trazidas aqui pelos participantes durante aqui essa minha exposição inicial, elas já serão respondidas, né? E outras a gente vai conversando aí durante esse nosso bate-papo, tá bom? Então, bora lá, para a gente conhecer um pouco mais as ferramentas digitais possíveis para trabalhar com educação ambiental, né? Então, são muitas as ferramentas possíveis para diferentes objetivos. Eu vou trazer aqui para vocês duas delas. Eu vou trabalhar com vocês o WordWall e o Padlet, tá? O WordWall é uma plataforma que ela permite com que a gente crie
jogos, quiz, questionários, palavras cruzadas, atividades interativas com os nossos alunos. A gente elabora lá na plataforma do WordWall um jogo, uma atividade, e a gente disponibiliza através de um link. E é isso que eu vou fazer com os professores participantes agora aqui. Então, no bate-papo, vou colocar aqui o primeiro link para vocês, do primeiro jogo do WordWall, e eu gostaria que vocês acessassem, tá? Não há necessidade de fazer conta na plataforma para os alunos, tá? O professor pode fazer uma conta ali na plataforma, ele tem a possibilidade de fazer até 5 jogos gratuitos. Se ele quiser fazer mais jogos, ele pode fazer uma versão paga também, usar a versão paga dessa plataforma, tá? E aí eu vou demonstrar aqui para vocês, esse primeiro jogo é um jogo para a gente conhecer melhor a bacia PCJ, né? Então, a gente pode fazer uso das ferramentas do WordWall, tanto como uma atividade diagnóstica, para eu saber o que o meu aluno já sabe sobre aquilo, ou para que o meu aluno possa fazer uma atividade de fixação, um exercício de fixação de um conteúdo trabalhado, e até mesmo no final, para que eu possa fazer, então, uma avaliação desse desempenho do aluno, tá? Então, esse primeiro jogo que a gente está colocando para vocês, tem aqui um mapa da bacia PCJ, e os alunos, então, eles têm que ligar aqui a pontinha do ícone até a bolinha a qual ele pertence, né? Então, aqui a gente tem um mapa e tem algumas características da bacia PCJ, por exemplo, né? A região com as principais nascentes da bacia. Onde será que é a região das principais nascentes da bacia? Onde será que é a região da formação do rio Piracicaba? Então, você vai ligar a característica à bolinha no mapa, tá? Então, essa é uma possibilidade de jogo que a gente pode fazer no WordWall. E você, professor, pode fazer o jogo com a informação, o conteúdo que você desejar, tá? O segundo modelo de jogo que eu vou trazer aqui para vocês, também ainda no WordWall, mas para que vocês conheçam essa diversidade de possibilidades, e eu espero aí que os professores estejam jogando também, para que depois a gente possa falar sobre as impressões que tiveram, né, e as possibilidades aí com os alunos. Esse próximo jogo, ele vai mostrar água com responsabilidade, é o nome desse jogo. E olha aqui, ele tem totalmente uma outra carinha, é bem um game mesmo, parece o Come Come, né? Em que o íconezinho, ele tem que encontrar a forma de economia de água no quintal. Então, será que é desperdiçando água? Será que é reutilizando a água da máquina? Então, ao mesmo tempo que ele tem que encontrar isso aí, olha só, chegou reutilizar a água da máquina, antes que o monstrinho o pegasse no meio do caminho, né? Então, a gente viu como economizar água no quintal, agora como economizar água no banheiro. Então, aqui essa possibilidade de trazer, então, o conteúdo de uma forma divertida, onde as crianças vão brincando, né? E, claro, a gente tem uma abordagem anterior desse conteúdo conceitual com os alunos, e depois a gente vai para o jogo, né? Não é só o jogo pelo jogo, porque só a ferramenta digital por si, ela não ensina. Há necessidade da gente fazer toda uma intervenção educativa, e aí a gente tem a ferramenta digital auxiliando nesse processo educativo, né? Então, aqui a gente tem esse segundo modelo de jogo, tá? O terceiro modelo aqui, também pertencente ao WordWall, eu vou colocar aqui também para nós, é o modelo do jogo do desafio da água. Ele já vai ser um modelo mais voltado para questionário, né? Então, sabe aquele clássico questionário que a gente faz com os alunos? Ele não precisa ser mais uma coisa chata, enfadonha. Pode ser um questionário gamificado, né? Onde o aluno está ali se divertindo e também está aprendendo, né? Então, aqui a gente tem algumas perguntas, como, por exemplo, né? Como é o desafio da água, então aqui, ó, o planeta é composto por quanto por cento de água? Então, ali tem as alternativas. Depois a gente tem as alternativas da água salgada do planeta. Quanto será que é água salgada? Será que é muito? Será que é pouco? Né? Depois a gente tem a questão da água, das geleiras.
depois a gente tem a água doce disponível para a gente consumir, depois eu fiz ali uma pergunta um pouco sobre o crescimento populacional, qual será que é o tamanho da população do planeta que precisa dessa água? Isso que a gente está falando só dos seres humanos, não estamos falando de todas as outras espécies de seres vivos, né? E uma última pergunta aí sobre a nossa região. Será que tem escassez de água na nossa região? Será que está sobrando água? Como é que está? Então, aqui eu trouxe um outro modelo para vocês, que é o modelo do quiz, do questionário, né? A gente pode alterar esse fundo, pode colocar... Existem várias artes possíveis disponíveis na plataforma que a gente pode escolher, né? Então, o professor pode fazer a escolha que ele quiser. Mas, Maria Cris, será que o WordWall ele é só diversão e entretenimento? Você falou que eu podia usar como avaliação. Como é que eu vou saber se o meu aluno fez, se ele não fez o jogo? Ele pode até me falar que fez, mas não fez. E aí, minhas queridas, é que eu vou contar para vocês que o WordWall ele é fantástico. Além dele ser muito fácil da gente elaborar os jogos, é uma plataforma super intuitiva. Para o aluno participar também é super fácil, vocês viram que é só compartilhar o link que dá para acessar e jogar sem problema nenhum. Nós, professores que elaboramos o jogo, temos acesso a toda a plataforma de resultados. Nós temos acesso a uma planilha. Olha só, eu vou demonstrar para vocês aqui a planilha de um jogo que eu fiz já com os meus alunos, que é sobre a escrita da palavra correta, era sobre dificuldades ortográficas, tá? Então, gente, eu consigo ter acesso a um gráfico que mostra quantos alunos participaram, como é que foi o desempenho deles em cada questão. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra o desempenho global da minha sala, tá? Eu consigo perceber o desempenho global da minha sala. Se eu descer um pouco mais com o cursor, eu vejo o desempenho por questão, quantos os alunos erraram, quantos os alunos acertaram, certo? Eu consigo perceber que, por exemplo, a palavra cachorro foi onde eles erraram bastante aqui. Olha só, a dificuldade que eu tinha colocado ali, se o cachorro era com CH, com X. Aqui eu estou mostrando uma que não é de educação ambiental especificamente, tá, gente? É porque tem bastante resultado para mostrar para vocês. E eu também consigo saber por aluno, né? O dia que o meu aluno respondeu, que horas ele respondeu, quantas ele acertou, quantas ele errou e quanto tempo ele demorou para fazer aquela questão, tá? Então, por exemplo, eu vou perceber que eu tenho uma aluna aqui que ela demorou 3 minutos para fazer essa atividade, ou seja, ela teve um pouco mais de dificuldade, né? Eu tenho um aluno aqui que não errou nada e fez em 47 segundos, olha que maravilha. Então, para ela, eu percebo que foi uma atividade muito fácil, né? Então, aqui eu consigo fazer uma análise do desempenho do meu aluno. Inclusive, eu posso mensurar, trazer para eu colocar uma nota para ele, enfim. Então, o WordWall, ele é muito rico nesse sentido, né? Ele não é só uma ferramenta de diversão e um jogo de entretenimento para o meu aluno. Não, eu consigo realmente fazer um planejamento, coletar os dados do desempenho do meu aluno e usar isso, tanto para eu fazer como uma avaliação, como para eu replanejar as próximas etapas da minha atividade. O WordWall a gente pode usar tanto na educação ambiental formal, com as escolas, mas até mesmo na educação não formal, porque é possível fazer esses jogos, elaborar essas atividades, e a gente vai gerar um link que eu posso colocar isso lá no site, por exemplo, da empresa, no site do programa educativo que está sendo feito com a comunidade, né? Que não precisa ser necessariamente com a escola. Mas imagina, gente, se nós que somos adultos gostamos do WordWall, imagina as crianças, né? Então, os adultos, a comunidade de uma forma geral, também gosta muito. Eu utilizo com os meus alunos do ensino fundamental de escola pública e dá super certo, gente. E uso também com os meus alunos na graduação, né? Então, é interessante para que vocês possam usar com diferentes públicos e explorem lá a página do WordWall, tá? É super fácil. E lá na Baquara a gente também tem curso que ensina a usar o WordWall. Mas como ela é uma ferramenta bastante intuitiva, é possível também aprender a fazer sozinho, tá bom?
Vou partir agora para a segunda ferramenta e depois a gente abre para as perguntas, tá? A segunda ferramenta que eu quero apresentar para vocês é uma ferramenta que se chama Padlet. O Padlet é um grande mural digital que a gente pode usar para colocar publicações dos alunos que podem ser respostas de perguntas, podem ser produto final de uma sequência de estudo. Eu posso colocar no Padlet também um roteiro de estudo para os meus alunos, tá? Ela é uma ferramenta gratuita, super fácil de nós, professores, utilizarmos para elaborar a nossa atividade e também super fácil do aluno usar, tá? Tem o modo gratuito, tem o modo pago. Eu utilizo no modo gratuito tranquilamente. Ele também permite que a gente faça até 5 painéis gratuitos, tá? E o primeiro deles, que eu vou colocar o link também para vocês, que eu quero demonstrar, é o roteiro de estudos. Então, a gente pode fazer como um roteiro de estudos. Eu posso disponibilizar para o meu aluno o que eu quero que ele conheça sobre água e florestas. Então, eu estou pensando numa sequência aqui de estudos em que ele leia alguns textos, que ele assista alguns vídeos, que ele veja algumas imagens animadas e também que ele possa testar os seus conhecimentos. Então, vejam que na primeira, aqui eu peguei um modelo do Padlet, que é um modelo de colunas. E para cada coluna eu coloquei um tema. Vocês estão vendo aí, ó? O primeiro é a leitura para aquecer os neurônios. É só clicar no link que está ali, por exemplo, ó, Floresta e Preservação, que ele vai levar o meu aluno diretamente para uma página da internet que tem um texto que fala sobre floresta e preservação, certo? Se a gente voltar, olha só, é a mesma coisa. Tudo que eu coloquei ali dos azuizinhos são textos informativos. Na segunda coluna, eu coloquei links de vídeos para aprofundar o conhecimento sobre água e florestas no meu roteiro de estudo para os meus alunos. Então, é só o meu aluno clicar também no link do vídeo ali, que vai levar ele direto para a página de um vídeo do YouTube que fala sobre aquele tema em questão. Perfeito. Eu também coloquei ali algumas imagens, né? Que é possível que os meus alunos vejam as próprias imagens, elas têm ali as suas legendas, né? Que explicam um pouquinho sobre a função da floresta. Se a gente baixar a barra de rolamento logo do lado aí da imagem, por exemplo, isso, eu consegui colocar várias informações nessa mesma coluna de imagens, tá? E depois que o meu aluno leu textos, assistiu vídeos e viu algumas imagens, eu quero que agora ele teste os seus conhecimentos. E eu coloquei ali o link de 2 jogos do WordWall, 2 questões ali, 2 atividades do WordWall, para que o meu aluno possa, então, acessar a partir do clique ali no link, tá? Eu também coloquei uma última coluna para que o aluno possa escrever as suas dúvidas. E aí é só clicar no botãozinho do mais, que abre a possibilidade do aluno escrever ali uma dúvida que ele teve sobre esse estudo, tá? Então, aqui é super fácil. O Padlet, ele abre no tablet, ele abre no celular, ele abre no computador, tá bom? É bem fácil da gente estar fazendo e muito fácil do aluno também usar. Outra forma possível da gente usar o Padlet é quando eu quero que o meu aluno realmente responda alguma coisa que eu coloquei ali de pergunta para ele. Por exemplo, quero que ele demonstre alguma coisa. Então, o outro modelo do Padlet é um modelo para que a gente possa, que o aluno possa responder ali, ó, como a água está presente na minha vida? Então, eu tenho ali uma comanda que explica, né, que eu quero que o aluno coloque para mim, me mostre 2 formas que a água está presente na vida dele. E daí eu dou uma dica, olha, a água não é só no nosso uso doméstico, né? Então, por exemplo, anteriormente a isso, eu já trabalhei com ele todos os usos da água, né? O uso para agricultura, o uso na indústria, o uso doméstico. A gente já fez um estudo sobre isso e agora eu quero que ele mostre lá da casa dele. Então, aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, quando eu venho aqui no sinal de mais e eu tenho uma nova apresentação, no título eu vou colocar o meu nome, né? E então, meus queridos, aqui embaixo ele abre as possibilidades, ó, eu fazer o upload de uma imagem, eu pegar um link da internet. Essa lupinha aqui, se eu clicar na lupa, ele já abre uma ferramenta de busca do Google dentro da própria plataforma,
do Padlet. Eu não preciso nem achar em outro lugar uma coisa para trazer para cá. Ele permite que eu faça pesquisa dentro da própria ferramenta. A máquina fotográfica, eu tiro uma foto instantânea ou gravo um vídeo, e escondido atrás dos 3 pontinhos, a gente tem aqui várias possibilidades. Olha só, o gravador de vídeo, localização, gravador de tela, o aluno pode gravar um áudio, pode desenhar, pode colocar links do YouTube, do Spotify. Então, o Padlet é uma ferramenta digital muito rica, versátil e que a gente pode fazer inúmeras coisas. Nós podemos utilizá-la tanto para um uso, como eu mostrei anteriormente, né, de você colocar um roteiro de estudo ali para o seu aluno, como também a gente pode usar para coletar informação do meu aluno respondendo alguma atividade, ou uma grande gincana, e até mesmo uso social, viu, gente? Cartões de Natal ou cartões de aniversário virtual. Então, a gente pede lá para todos os amigos colocarem uma mensagem de aniversário ali, e aí depois a gente passa o link final para a pessoa que é o aniversariante, por exemplo, né? E o último Padlet que eu quero mostrar para vocês é o Padlet para a gente usar, por exemplo, para finalizar um processo, um projeto, uma sequência didática ali com os alunos, que eu quero que ele escreva para mim, você sabia que, sobre o que ele aprendeu sobre a água, né? Então, ali ele vai poder escrever para mim, você sabia que, né? Então, por exemplo, para alunos de primeiro e segundo ano, que estão iniciando o processo de alfabetização, o você sabia é o jeito mais prático e simples da gente trabalhar com escrita de textos informativos e dados informativos, né? Então, você sabia que 70% do planeta é composto por água? Você sabia que em Bragança Paulista o Rio Jaguari abastece a nossa cidade? Então, vários você sabia que você pode elaborar. E aí, meus queridos, o fundo, o desenho do fundo, tudo isso, as cores, você pode determinar a partir do momento da sua edição, tá? É super, super simples. E na página do YouTube da Baquara Educativa, nós temos um tutorial que ensina a fazer o Padlet. Então, nós vamos disponibilizar junto com a descrição aqui do vídeo, né? Se for possível, Andréia, a gente disponibiliza o link do tutorial para que você possa montar o seu Padlet, certo? 2 ferramentas super fáceis, super simples, tanto para professor como para aluno tá utilizando e está trazendo a educação ambiental aí, tanto para o ensino remoto como também para o ensino híbrido. Mesmo depois que a gente voltar para o presencial, todo mundo, a ferramenta digital vai fazer parte do nosso fazer pedagógico. E a educação ambiental não pode ficar de fora dessa inserção desse universo digital, né? O Padlet também pode ser usado na educação ambiental não formal. Ela é muito prática e muito utilizada também, tanto para a educação ambiental formal, como para a educação ambiental não formal, né? Então, enfim, eu queria trazer essas possibilidades para vocês e agora ouvir um pouquinho da experiência de vocês aí usando essas ferramentas e algumas dúvidas. Cris, estou encantada, né? Eu acho que a gente pode utilizar realmente tudo isso, diversas formas. O importante é a gente aprender a utilizar, porque o universo é infinito, né? São infinitas as possibilidades, como você mostrou. Eu vou passar para as nossas convidadas, Cris? Pode. Eu queria fazer 2 complementos só, Andréa. O primeiro complemento é que existem inúmeras ferramentas digitais, mas a recomendação é que a gente se aproprie de algumas delas, tenha segurança em algumas delas, tá? E aí a gente vai usando bem com os nossos alunos e a gente vai ampliando o nosso repertório, porque se a gente quiser aprender 30 ferramentas de uma vez só, a gente não vai dominar nenhuma delas e vai ficar inseguro na hora de usar com os nossos alunos, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês. A segunda coisa que eu esqueci de falar, Andréa, Wordwall. Sabe aquilo que a gente estava falando, do desafio que para alguns alunos que não têm acesso à internet, a gente faz atividades impressas? Minhas queridas, o Wordwall, ele permite que a gente gere PDF daquela atividade que a gente criou. Aquele jogo que a gente criou para o aluno fazer no online,
é possível gerar um PDF para que a gente possa imprimir e usar com os alunos que não têm acesso ao computador. Ai, que legal. Então, é uma super ferramenta aí. Nossa, bem legal. Vou começar a utilizar também nas nossas atividades. E o pessoal do Gota d'Água, se preparem que a gente também vai começar a utilizar essas ferramentas, viu? Eu vou passar para a Vânia primeiro, para fazer a pergunta para você, que ela daqui a pouquinho vai ter que ir embora, né, Vânia? Então, diga aí para a gente, qual é a sua pergunta para a Maria Cris? E o que você achou aí do que ela apresentou? Primeiro eu queria agradecer, Maria Cris, dessa sua apresentação, foi maravilhosa, né? Eu acho que eu tenho, antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer uma proposta. Do mesmo jeito que eu acho que eu, particularmente, que não sou uma pessoa diretamente da educação, eu trabalho com ela, eu tenho desenvolvido muito mais esse meu lado por falta de ter um profissional específico para isso no meu trabalho, então eu preciso muito do uso dessas ferramentas, mas a gente tem pessoas aqui que também não conhecem, que vão gostar. A possibilidade da gente ter uma oficina, Maria Cris, com você, ensinando a gente a trabalhar esses temas. Eu acho que seria super interessante, tá? Então, fica aqui a proposta, Andréia, para que a gente possa organizar uma oficina que ela possa orientar, e aí cada um escolher o tema que é próprio do seu trabalho, e depois trocaríamos esses materiais, esses conteúdos, para a gente, inclusive, trabalhar isso regionalmente, né? No meu caso, que trabalho a Serra do Japi, eu não tenho aqui, nesse grupo ninguém que trabalha importante para uma macro-região. Então, eu te agradeço muito, viu, Maria Cris? É pena que a idade já não permite a gente conseguir fazer tudo que a gente quer, mas eu estou animada em participar dessa oficina e me encarrego de trazer outras pessoas. Porque a minha pergunta justamente é isso: como é que você leva conteúdos da natureza? E eu vou te explicar o motivo. A Serra do Japi, ela foi pesquisada, pelo menos nos últimos 40 anos, de forma muito importante pela academia, pelas melhores escolas que nós temos, principalmente na área das ciências biológicas, depois da engenharia ambiental, da gestão ambiental e outras, inclusive da área de saúde, mas as pesquisas acadêmicas, elas não se transformaram em informações e conhecimentos para que a comunidade se apropriasse. Então, quando nós viemos para a Fundação, ela tinha acabado de ser recém-constituída no final da gestão anterior, isso já em 2017, quando nós chegamos, primeiro a gente tentou entender que cenário era esse, já que eu tinha pouco recurso. E o que nós vimos é a dificuldade de fazer a transposição do conhecimento científico para a educação ambiental, ou seja, fazer a divulgação científica de forma que a sociedade se integre. Então, nós criamos seminários, nós criamos palestras, nós criamos workshops, e aí a gente começou a receber as crianças, acompanhar como era isso, e criamos o projeto. Entretanto, agora a dificuldade está em transformar esses conteúdos, que são específicos, né? Você falar de interações ecológicas, sistemas de preservação, da mini floresta que existe na floresta, é difícil. Então, eu queria sua experiência nesse sentido, se você pudesse contar rapidamente, e, de novo, vou pedir a oficina, tá? Eu acho que isso seria imprescindível como um estímulo para que todos nós que estamos aqui, eu vi que todo mundo está super interessado em mudar o nosso cenário, que está tão desafiador em relação à sociedade centro urbana, não entender a importância da natureza e dos recursos naturais. Eu não gosto da palavra recursos, tá, Maria Cristina? Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista da bioética, considero muito o uso das palavras como transformador. Então, você vai ver que se a gente fizer um trabalho junto, eu sou bem crítica de algumas coisas, tá bom? Mas eu te agradeço se você puder dar a sua contribuição nesse momento, e agradeço, Andréia, a gentileza de ter me colocado como primeira para fazer a pergunta por conta do outro compromisso. Obrigada. Perfeito. O grande desafio é tornar os saberes científicos em algo palpável para ser consumido pela comunidade, né? E a comunidade se apropriar desse saber. Então, hoje em dia, existem algumas, até agências de divulgação científica, alguns canais de YouTube, Instagram, que as pessoas têm trabalhado nisso, né? Em converter essa informação super técnica e acadêmica em algo aí que possa ser consumido pela população e compreendido, né? As ferramentas digitais, eu vejo, Vânia, como um caminho, é como uma estrada. Essa estrada, ela pode te levar para diferentes lugares.
não é? Você pega uma mesma estrada, numa mesma estrada você vai ter diferentes pontos de chegada. A ferramenta digital você vai usar com diferentes conteúdos que você deseje, né? Fiquei imaginando aqui agora, por exemplo, pegar o perfil, os tipos dos animais endêmicos aí da Serra do Japi e elaborar, por exemplo, alguns jogos onde a gente vai falar sobre a cadeia alimentar, por exemplo, usando esses personagens. É uma ideia, né? Por exemplo. Deixa eu só falar uma coisa para você, Maria Cristina, porque depois eu esqueci. A gente fez um conteúdo, a gente fez quadrinhos para criança, contando as peculiaridades da Serra. Então, assim, a gente está no desenvolvimento de um material, mas é um material palpável. Agora, o que você está trazendo é a possibilidade de transformar isso nessa ferramenta digital, que eu gostei bastante. Você vai pegar o conteúdo que vocês já têm, que já estão trabalhando com isso, só que você vai usar num outro portador. Ao invés daquele portador materializado, você vai trazer para um portador digital. Aqui eu apresentei para vocês 2 possibilidades, mas existem diversas, Vânias. Dentro do WordWall é possível, dentro do Padlet também é possível fazer essa divulgação científica, né? Mas existem outras ferramentas também que seria bem interessante que o seu grupo pudesse também conhecer e pensar nessa possibilidade deles serem os portadores dessa informação, desse conteúdo conceitual, que aí vai chegar para criança, para adulto, para a comunidade, de uma maneira bem geral, tá? Mas acho que a gente pode... Gostei muito e eu vou insistir na oficina, viu, Maria Cristina? Porque eu acho que sem ela é difícil, porque, assim, o meu grupo de trabalho é muito pequeno. Tá. Por exemplo, para eu produzir esse material, eu precisei dos próprios alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado da Unicamp, de professores, para poder fechar a parte científica. Então, a gente já tem uma programação, que quando eu fiquei olhando o Padlet, principalmente, que você colocou, eu já fiquei imaginando onde colocar cada coisa. Então, eu preciso muito disso como ferramenta, e te agradeço mais uma vez toda a sua gentileza de trazer esse conhecimento que é tão fundamental para essa transformação. O nosso trabalho tem sido realmente discutir essa divulgação científica, tá? Eu sigo várias pessoas, trouxe a professora Ana Arnitz, que é responsável pelo blog da Unicamp de divulgação científica. Então, a gente tem trazido bastante conteúdo. Acompanhe a gente também, que a gente vai ficar bem feliz para trocar essas experiências. Vai ser muito legal. Muito obrigada. Então, professora, a possibilidade da oficina pode acontecer tanto pelo PCJ, mas nós, da Baquara Educativa, também oferecemos as oficinas. Então, dependendo da sua demanda, a gente pode elaborar uma oficina para atender a necessidade do seu próprio grupo. Então, é só entrar em contato com a gente que a gente pode fazer parcerias, tá bom? Perfeito, Cris. É por aí mesmo, né? É legal isso do Gota d'Água, que a gente vai conhecendo outras pessoas, vai podendo contribuir. E com isso a gente vai aprendendo sempre. O importante é isso, aprender sempre, conhecer outras pessoas e fazer com que o nosso conhecimento aí vá para todos os cantos, né? Que é isso que a gente quer. Eu vou passar agora para a próxima pergunta, né? Então, a próxima convidada é a Renata. Renata, faça a sua pergunta. Eu sei que você queria saber mais detalhes sobre a Sala Verde. Depois a gente pode passar para você, tá? Mas diga aí, em relação ao que a Cris apresentou para você, da parte aí do Padlet, né? O que você achou? Qual que é a sua principal dúvida aí em relação às ferramentas digitais? Bom, Maria Cristina, eu adorei todas as dicas que você deu. Amei saber que o WordWall permite essa impressão, né, para os meus alunos que não têm acesso. Eu gostaria que você explorasse mais sobre a Sala Verde, né? O que é, como conseguir, como trazer para o município, como prepará-la, e vou afirmar um pouco mais ainda do que a Vânia falou. A gente quer que o Gota d'Água traga essa capacitação para a gente. Então, tá. A Sala Verde, ela faz parte de um programa, é uma política pública do governo federal. Há algum tempo não tem mais edital para abertura de salas verdes, infelizmente, né? Então, precisa ficar atenta aí dentro das atividades do Ministério do Meio Ambiente para ver se eles abrem, então, novos editais. Essa parceria incluía a gente tem um projeto para desenvolver ações de educação ambiental e, em contrapartida, eles enviavam alguns materiais 2 vezes por ano para a gente fazer uma biblioteca específica sobre meio ambiente, para a gente poder democratizar o acesso à informação ambiental, tá?
Porém, para fazer uma estrutura de sala verde, não é necessário depender do governo federal, porque ele não manda dinheiro nenhum, não tem repasse de verba, tá? O seu próprio município pode, de repente, fazer um espaço, que pode se chamar sala verde, como pode se chamar qualquer nome que se deseje, né? E tendo como premissa seguir as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares para a educação ambiental de 2012, que é uma referência muito importante para a prática da educação ambiental, né? E que o seu município tenha realmente alguém que vai tocar esse projeto, que ele pode iniciar num espaço físico pequeno, com atividades ainda tímidas, mas que ele vai ampliando, né? O importante é ter uma pessoa especificamente para pensar, planejar as ações de educação ambiental. E não que a educação ambiental, de repente, seja mais uma atividade dentro de um rol enorme já de obrigações que muitas vezes o profissional da educação tem, né? Então, o que faz toda a diferença no resultado da educação ambiental é isso, né? Ter um foco, alguém especificamente pensando, produzindo só sobre educação ambiental. E que tenha essa articulação com a Secretaria da Educação, com a Secretaria do Meio Ambiente, que faça essa articulação entre os diferentes atores sociais. O principal é isso, né? Essa articulação toda, né? É muito importante, está todo mundo envolvido, até no projeto Gota d'Água a gente estimula. Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Água, né? Então todo mundo pode contribuir. Então, se for montar uma sala verde, ou o nome que vocês quiserem colocar, né? Porque não precisa realmente esperar. Se eu não me engano, cortaram essa possibilidade, sabe? Esse estímulo à criação de sala verde, né? Esse governo atual. Mas vocês podem ter um espaço, pode ser uma sala de aula que não é utilizada em alguma escola, um espaço que vocês consigam colocar materiais relacionados à educação ambiental, como a Cris falou, que tem alguém que trabalhe ali, que pense em educação ambiental o tempo inteiro, para que consiga dar esse suporte às escolas, né, e toda a população do município, né, não necessariamente. Como a educação ambiental ela é multidisciplinar, o interessante é que essa pessoa seja essa articuladora entre a Casa da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Educação, Sistema de Saneamento do município. Então, ela vai fazer essa articulação entre esses diferentes elementos para construir essa educação ambiental do município fortalecida. Essa é a minha sugestão aí para vocês. Muito legal, ajudou bastante. Obrigada, Maria Cristina. Nada. Obrigada, Renata. A gente agradece a sua participação aqui. E eu vou chamar agora a Ana Paula, vou deixar a Bruna por último, que a Bruna já é de casa. Ana, conta aí pra gente o que você achou e qual é a sua pergunta para Maria Cris. Bom, primeiro eu achei muito interessante, né, esse trabalho que você vem construindo, né, Maria Cris, e acho que veio a calhar, né, nesse momento de pandemia, em que, como você mesma falou, acelerou esse processo, né, de utilização dessas diversas alternativas, né, digitais, para que a gente pudesse, então, trazer esse aluno para mais perto. Coincidentemente, eu sou casada com um professor, e eu sou assistente social, então, assim, essa parte da sala de aula formal eu não tenho experiência, mas hoje ele compartilha muito comigo essa dificuldade, né, que os professores estão encontrando para trazer o aluno para esse momento dinâmico, né, para se inteirar, então, das atividades, porque o tempo vai passando, os alunos vão ficando cansados, eles vão não se interessam pelo aquele formato que algumas escolas adotaram, né, de aula, usando, né, esse conceito que você fala de síncrono, né, do aluno estar ali presencialmente, assistindo a aula que está sendo gravada ao vivo pelo professor. Então, isso não traz, né, essa dinâmica que os jovens, principalmente, né, os mais novos, que têm uma habilidade já inata em relação ao domínio dessas ferramentas digitais, e eles acabam não encontrando interesse, e o professor não consegue prender a atenção do aluno, isso, assim, nas atividades diárias mesmo, no dia a dia, que dirá para
para esses assuntos que nós geralmente, né, lidamos, que são assuntos que têm muito mais essa pegada ambiental, no sentido da vivência, né, das texturas, de você sentir a natureza, de você estar lá no ambiente externo, no contato com o meio ambiente, né, que está ali proporcionando para a gente essa vivência mais palpável, né? E aí, como trazer isso para o contexto digital? E aí você trouxe essas duas experiências aí, dessas duas ferramentas, que eu achei super interessante. E eu vejo que, assim, por exemplo, na minha, né, experiência pessoal, não é uma coisa que eu lido com frequência, né? Eu, particularmente, tenho muito pouco acesso aos recursos digitais, às redes sociais, e acabei me encontrando aí obrigada a me apropriar disso, né? Porque é um caminho que a gente encontrou para evitar, por exemplo, aglomeração, né? E poder garantir aí as normas de saúde que nós estamos nesse momento vivenciando. E que você disse que, na verdade, vai ser uma rotina daqui para frente, mesmo que a gente não precise mais não estar, né, aglomerado, enfim. Então, é uma necessidade que a gente vai ter que, né, buscar conhecimento e vai não ter só que introduzir na prática educativa, né? Exato, e não só a vivência do jogo ou da atividade, mas como fazer o jogo e como fazer a atividade, que acho que o que as colegas colocaram, a necessidade da gente buscar oficinas, buscar formação e transformação, que é o que você fala, né, no seu trabalho da Baquara do Baquara, e enfim, que é o que a gente precisa mesmo, essa transformação, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, desculpa, falei muito, é que diante de tantas ferramentas digitais que você disse que existem, como que você, né, e a sua irmã conseguiram chegar nessas ferramentas que vocês utilizam hoje, né? Vocês, por exemplo, tiveram indicações, fizeram pesquisa, ou vocês fizeram por tentativa e erro, identificaram no trabalho de vocês no dia a dia, por exemplo, quais que tinham maior interatividade, que os alunos gostavam mais. Então, assim, porque eu entendo que vão surgir muitas mais ainda, por conta mesmo da necessidade, e como é que você escolhe, então, dentro dessas aí que estão disponíveis hoje? Excelente pergunta. São muitas ferramentas, realmente, né? Como eu disse, e a gente tem que fazer a seleção de algumas delas. Nós descobrimos, nós não temos uma formação específica em tecnologia para a educação. Nós somos professoras curiosas. Então, a gente descobriu fazendo um curso ou outro, assistindo um tutorial, pesquisando sobre possibilidades. E aí a gente conheceu diversas e nós fomos testar. Então, eu testei com os meus alunos, a minha irmã também testava ali com os dela, e a partir dos testes que a gente fez, que é um pouco da tentativa e erro, né? O que são as mais fáceis para nós, professores, o que é mais fácil para o acesso do aluno da escola pública, o que é mais fácil, quais são as mais práticas, que têm maior engajamento. Então, a partir dessas tentativas que nós fizemos, desses experimentos com diferentes ferramentas, a gente selecionou algumas delas que a gente acha que são as mais fáceis, né? Na verdade, a gente tem uma indicação do trabalho com 10 ferramentas. Um dos nossos cursos, ele ensina a gente a usar 10 ferramentas digitais, todas elas gratuitas, testadas, aprovadas, e para um uso com alunos de escola pública, por exemplo, porque às vezes tem muito isso, né? De escola particular consegue, mas é de pública. Então, a gente já fez esse teste, deu certo, e a gente acredita que as duas mais fáceis são essas duas, que ela junta, que é tanto fácil do professor fazer, como aumenta o engajamento dos alunos na participação da atividade. A gente acredita que são essas duas. Por isso que nós optamos por trazê-las aqui como uma possibilidade da educação ambiental para professores ou pessoas que não tenham muito conhecimento com o universo digital,
que começar por essas duas já é um excelente começo. Não vai ser tão difícil, que vai te apavorar, né? E os alunos lá na ponta vão apresentar um resultado bastante satisfatório. Né? Legal, Cris. Obrigada, Ana, pela participação, viu? Gostei de ter você aqui com a gente. Vou passar então para a Bruna. Bruna, conta aí. Você vai fazer uma pergunta, acho que de outra pessoa, né, que participou da nossa enquete? Claro, eu achei muito bacana. É engraçado como fica tudo muito mais dinâmico e a gente absorve melhor, né? Eu estava adorando o jogo do Pac-Man aqui, eu estava jogando enquanto você estava explicando. E como aluna que está fazendo a faculdade EAD, eu posso falar que é difícil absorver todo esse conteúdo. Agora, imagina para as crianças, eu não consigo imaginar como seja difícil absorver de uma forma tão abstrata, né? Então, eu achei incrível todas essas ferramentas e plataformas e espero que muitas escolas consigam aplicar, porque é simples, né? Nem tudo, porém, algumas coisas dá para a gente aplicar e é muito bom que a gente esteja compartilhando esse conhecimento. Agora eu vou fazer a pergunta da Letícia Bortolin, que é lá de Santa Gertrudes. Ela perguntou como podemos trabalhar a educação ambiental e conscientizar sobre a importância da redução do consumo. Se durante a pandemia estamos usando nas escolas mais água para higienização constante, toalhas de papel, máscaras e luvas descartáveis. Esse ponto que a Letícia traz é um ponto nevrálgico, na verdade, né? Porque nós estamos vivendo numa situação atípica. Eu acho que isso é importante de colocar, né? E nesse momento da situação atípica, para que existem as coisas descartáveis? As coisas descartáveis, elas são feitas para a gente realmente ter uma maior higiene práticas mais higiênicas, né? Só que a gente faz um uso errado dos descartáveis, porque quando a gente não tem uma situação de exceção, como é a situação da pandemia, a gente usa e abusa dos descartáveis, né? Então a gente vem num discurso de consumo consciente dos descartáveis muito forte, né? Mas fora de uma situação de exceção. Agora, na pandemia, a gente tem que mesclar, medir bem esse discurso do cuidado com o uso do descartável, porque agora a gente precisa usar o descartável por uma questão de vida ou morte, por uma questão de saúde, né? Então, a gente tem que repensar o abuso que a gente faz dos descartáveis numa situação que não é de exceção, numa não pandemia, né? Para que a gente possa reservar esses recursos para essas situações. Por exemplo, nas práticas de educação ambiental, antes da pandemia, nas campanhas contra o uso de plástico, né, de sacolas descartáveis, enfim, uma das questões que a gente coloca é isso. O plástico vem do petróleo. O petróleo é um recurso natural finito. Se a gente sabe que é finito, que um dia ele vai acabar, será que não é muito importante a gente deixar ele como matéria-prima para o uso dos equipamentos hospitalares, por exemplo, das coisas que precisam ser descartadas, né? E não, a gente fica tomando um cafezinho que você faz um uso de 5 segundos do copo e joga fora. Então, você está usando uma matéria-prima ali que era importantíssima para manter a higiene em um sistema de saúde, por exemplo, e a gente está descartando essa matéria-prima para uma comodidade que ela pode tranquilamente ser substituída, né? Então, é importante que a gente repense nesse discurso, nesse momento que é um momento de exceção. Não dá para a gente fazer um recorte e cola desse discurso para agora, não dá, né? Então, assim, tudo que você já economizou antes da pandemia, que bom, né? Então, agora a gente precisa usar o descartável, não tem jeito, mas a gente não tem que abusar do descartável, né? E aí, quando a pandemia passar, que a gente volte forte nesse mesmo discurso, nessa campanha do não uso dos descartáveis, mas agora é preciso que a gente tenha esse olhar de bom senso para medir bem essa discussão, né? E daí que vai o pensamento crítico mesmo, né? Da gente estimular isso. Então, a gente está
economizando antes para poder usar quando precisa, como você falou, né? Se a gente não tivesse economizando água, já pensou a situação que estaria durante a pandemia sem água, sem poder ter água para lavar a mão, para limpar as coisas? Então, é muito importante a gente continuar com esse discurso, né? Mesmo nesse momento de pandemia, porque a pandemia vai passar, né? Tá demorando, mas ela vai. Se todo mundo fizesse sua parte, né? Ela vai passar logo e aí a gente vai poder voltar, né, ao novo normal, porque foi bom também a pandemia para mostrar algumas coisas para a gente valorizar, né? Esse estar junto, quanto é importante a gente ir para a escola, né? As crianças estão morrendo de vontade de voltar para a escola para ver seus amigos, né? Coisas que a gente às vezes não valorizava tanto, falava, ai, que preguiça de ir para a escola hoje, né? Em compensação, você fica o dia inteiro na frente do computador. Aí a gente que já com uma certa idade já começa a dói aqui, dói ali, fala, ai meu Deus, né? Eu não vejo a hora de dar uma andadinha por aí. Então, tudo isso faz parte da educação ambiental, né? Essa consciência mesmo. Bruna, muito obrigada, minha querida. Eu que Estamos aí agradeço. juntas, né? Nas nossas atividades. Não literalmente, né? Mas. Olha, o pessoal está pedindo oficina, nós vamos fazer o seguinte: a Bruna vai se debruçar, olha, coitada, ela vai brigar comigo, vai se debruçar no Padlet, no Wordwall, e nós vamos fazer uma oficina para o pessoal. Lembrando que quem quiser oficinas específicas, entre em contato lá com a Baquara, que aí ela pensa na sua realidade, nos seus desafios e desenvolve lá uma oficina super legal para vocês. Eu quero compartilhar com todo mundo, até para falar da importância de a gente estar debatendo esse assunto aqui, porque a gente fez uma pesquisa, né? Então, o pessoal que participou hoje aqui, nossas convidadas, participaram de uma pesquisa, responderam um questionário que a gente elaborou, né? E a gente viu algumas questões importantes ali que eu queria compartilhar com vocês. Então, a maioria dos participantes respondeu que está elaborando aulas gravadas e depois disponibilizando para os alunos. E tentando incentivar da forma que dá, né, o envolvimento dos pais na realização das atividades. Mas quando a gente perguntou, né, como estão sendo as aulas ou atividades de educação ambiental na pandemia, 83,3% disseram que as aulas têm sido pouco ou quase nada interativas, utilizando no máximo algumas ferramentas que a gente já conhece, né, acabou aprendendo a utilizar mais, como o Google Meet, o Classroom ou o WhatsApp mesmo, que a gente até falou por aqui. E um outro fator importante, que a gente também comentou aqui, é essa baixa interação dos estudantes, né? Dessa pesquisa, apenas 8,3% disseram que os alunos interagem bastante. Então, a grande maioria, mais de 90%, diz que os alunos interagem pouco ou quase nunca, né? Que é essa realidade que a gente tem que mudar. Né? Então, utilizando essas outras ferramentas para que os alunos fiquem mais estimulados, porque realmente, né, passar o período inteiro, né, ou da manhã ou da tarde, de frente para o computador, o professor falando, isso não estimula muito o aluno, né? E mesmo ver a aula gravada, ele tem outras coisas para fazer, ele queria estar com os amigos, queria conversar, queria discutir. Então, utilizar algumas dessas ferramentas que a Cris mostrou hoje para a gente, vai ser muito importante para todos vocês, né? E é por isso que eu fiz questão de chamar a Cris aqui hoje. Mas, infelizmente, né? O Gota d'Água está ótimo aqui, o nosso Gota d'Água entrevista, mas o nosso tempo acabou, a gente até ultrapassou o tempo dos demais, né? Que a gente já fez. Queria agradecer mais uma vez, né? Todas as meninas que estiveram aqui com a gente hoje, nossos convidados, que contribuíram bastante para esse encontro, né, que foi maravilhoso. E também não tenho palavras para agradecer, né, a Cris, todo esse conhecimento compartilhado, né, com todos os educadores do Gota d'Água. Então, Cris, muito, muito, muito obrigada. E eu passo a palavra para você, para suas considerações finais. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade. E o propósito é multiplicar, né? Aqueles saberes que a gente acha que são relevantes e que vão fazer diferença lá na ponta para outros professores, que a gente consiga multiplicar. Então, essa é a grande intenção. Fico feliz de termos conseguido fazer isso aqui com os professores que estavam acompanhando aqui conosco, para os que vão assistir também depois, né? Que eles possam se apropriar, pesquisar um pouco mais e que desperte, então, essa coisa do professor curioso, esperto, sabido, né? O professor Baquara,
e aquele que vai atrás, descobre, coloca lá na prática, que a gente possa ter estimulado para que isso aconteça, e me coloco aqui à disposição de todos os colegas, das pessoas dos outros municípios, sempre também no consórcio PCJ, estou à disposição para a gente fazer aí as nossas parcerias e multiplicar e construir uma bacia hidrográfica, uma cultura de sociedade sustentável, que a gente tenha água em quantidade e qualidade para manter todo o equilíbrio dinâmico de vida aqui na nossa bacia, com qualidade de vida para todos nós. Andréia, muitíssimo obrigada pelo convite e sucesso para todos nós. Ai, Cris, eu agradeço muito, gratidão mesmo por você estar aqui comigo hoje, né, com a gente aqui hoje, no Gota d'Água Entrevista, e gratidão a você que está aí, que acompanhou a gente nessa, né, mais uma edição desse programa. Espero que vocês tenham aproveitado, assim, tanto quanto eu e quanto as nossas convidadas. Eu tô pensando em não devolver o bastão pro Murilo, não, viu? Eu acho que eu vou continuar aqui com vocês. E fica o meu convite para você continuar acompanhando as atividades do Projeto Gota d'Água, tanto pelo site do consórcio PCJ, o agua.org.br, quanto também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o canal do YouTube, LinkedIn, Twitter. Então, vamos começar a fuçar aí e, da mesma forma, fuçar também nas ferramentas digitais. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube links para várias ferramentas, tá? Não só as que a Cris falou aqui hoje, que a gente comentou, mas também de várias ferramentas digitais que vocês podem entrar lá para fuçar e aprender também a utilizar, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero revê-los em breve. Um grande abraço e até mais.